Good morning, folks. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Nós vamos, então, começar a nossa aula de hoje, tá? Vai ser no caderno. A gente não vai trabalhar no livro, a gente vai trabalhar no caderno, tá? A gente vai revisar, começar revendo, na verdade, com acréscimos de informações, o que vocês já aprenderam no sexto e no sétimo ano, que é o Simple Present, ok? O presente simples. Então, a gente vai rever, né, com algum acréscimo de informação. Então, vocês vão copiar tanto a explicação no material de vocês para estudo, né, no caderno, quanto o exercício, tá? Não é muita coisa. E outra coisa, a gente vai ver hoje o aspecto geral do Simple Present. O Simple Present a gente vai ver aos poucos, para a gente pegar todas aquelas regrinhas que o Simple Present tem, ok? Então, vai ser aos poucos, tá? E a gente vai começar hoje vendo o aspecto geral, ok? Então, vamos para a nossa tela. Muito bem. Deixa eu botar aqui no Spotlight para ajudar. Tá, pronto. Então, pessoal, como eu disse, a gente vai ver o Simple Present ou Present Simple, ok? Então, relembrando, o que é o Simple Present, ok? O Simple Present é aquele tempo verbal cuja formação a gente tem o verbo sem o to, ok? A gente tem o verbo sem o to. Então, a formação dele é o verbo sem o to. E na terceira pessoa do singular, a regra geral manda acrescentar um S a esse verbo quando está na afirmativa, ok? Deixa eu só voltar aqui e fazer aqui mais em cima. Isso. O verbo na afirmativa. Perdão, o verbo na afirmativa, na terceira pessoa do singular, a gente acrescenta S, ok? A regra geral, tá? Essa é a regra geral. Quem é a terceira pessoa do singular? A gente já viu, vocês já sabem. Vamos aqui, ó. He, she, it. He, she, it é a terceira pessoa do singular, ok? Certo? Beleza, tá? Então, olha só. A formação dele, continuando aqui falando sobre a formação dele é aqui, ó. Subject, né? Sujeito, plus verb, plus complement. Então, a formação dele é sujeito, verbo e complemento. Ok? Essa é a formação dele. A formação básica, sujeito, verbo e complemento. E é o que nós temos aqui nessa tabelinha, tá? Onde eu marquei o he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Então, vamos aqui nela. Aqui nós temos o sujeito, que pode ser nome ou pronome. Ok? O sujeito pode ser nome ou pronome. Nós temos o verbo e nós temos o complemento, ok? Sujeito, verbo e complemento, tá? Então, e aqui, ó, na terceira pessoa, aqui está tudo na afirmativa. Então, terceira pessoa afirmativa, né, he, she, it, eu acrescento um S ao verbo. He walks to the park every day. Ele caminha para o parque todo dia. Or she walks to the park every day. Ela caminha para o parque todo dia. Ok? Certinho? Beleza? Bem simples, né? Como eu disse, pessoal, a gente vai ver de parte por parte para ficar muito simples para vocês. E vocês vão aprender isso assim. Vocês vão ter, quando a gente terminar de ver o Simple Present, vocês vão ver que vocês vão estar assim, afiadíssimos no uso do Simple Present. Tá? Beleza. Então vamos lá. Para que eu uso o Simple Present? Então, o Simple Present, ele é utilizado primeiramente para falar de fatos, ok? Então, sempre que eu quero falar de fatos, eu utilizo o Simple Present, tá? O que são fatos? É tudo aquilo que é certo, tá? E que você tem como provar se é verdadeiro ou não, tá? Então, um fato, algo que acontece daquela forma, né? Por exemplo, classes start
Deixa eu botar no... Esse aqui. Classes start at 8 p.m. Ok? As aulas começam às 8 horas da noite. Ok? Então, olha só. E aqui, ó, tem o sujeito, classes, o verbo, igual tá aqui em cima, ó, verb, subject, verb, start, e o complement, e o complemento. At 8 p.m. Ok? John lives in São Paulo. John mora em São Paulo. Ok? É um fato, tá? Então, John lives, o verbo, John, o sujeito, lives, o verbo. Deixa eu botar o arrow aqui. Não arrow, não. O spotlight. Deixa eu botar aqui só um minutinho, só para poder mostrar melhor para vocês. Então, ó, John, sujeito, lives é o verbo, em São Paulo. Em São Paulo é o complemento. John é o sujeito. Lembra que eu disse, o sujeito pode ser o pronome ou pode ser o nome. John, classes. John é a mesma coisa que o quê? He, John. Então eu coloco verbo, terceira pessoa, eu coloco S ao verbo, acrescento um S ao verbo. Ok? Certo? Continuando. Eu uso também para falar sobre ações habituais. O que são ações habituais, galera? Ações habituais são rotinas, tá? Então, tudo aquilo que acontece com frequência. Tudo aquilo que é uma rotina é uma ação habitual, tá? Então, rotina, ação habitual. Então, se é uma rotina, eu uso o simple present. Ou se é uma ação habitual, eu uso o simple present. Geralmente, ele vem acompanhado de advérbios de tempo, que são advérbios ou locuções adverbiais, né, ou expressões de tempo relacionados à frequência. Olha, que são esses que nós temos aqui, ó. E não apenas esses, mas esses são alguns dos que nós temos, ok? Always, sempre. Então, ó, always, sempre, often, frequentemente, usually, normalmente, frequently, frequentemente, sometimes, às vezes, never, nunca, every day, todo dia, on Mondays, às segundas-feiras. Então, olha só, sobre as expressões de tempo. Vamos lá. Eu tenho everyday e on Mondays aqui, a gente já prestou atenção um pouquinho aqui. Para vocês saberem, já coloca também no material de vocês. Every, que quer dizer todo. Eu posso falar every day. Eu posso falar every month. Every week, toda semana. Every weekend, todo final de semana. Every class, toda aula, tá? Mais o que? Every year, todo ano, tá? Beleza. Esse é do every, tá? On, eu também posso falar mais do que uma coisa. Deixa eu mudar a cor aqui. Ah, não, vai mudar a cor de tudo, perdão. Deixa eu voltar para a cor anterior e eu abro uma nova telinha. Vamos lá. On. O on vai ser com dias da semana, tá? E com dias da semana sempre no plural, tá bom? Deixa eu botar aqui, ó. Então, on plus days of the week, plural, ok? Dias da semana no plural. Então, ó, como a gente viu, on Mondays, on Saturdays, né, às sextas, aos sábados, on Fridays, né, às sextas, às segundas, tá? Então,
Vou botar aqui bonitinho, arrumadinho aqui, bonitinho. Deixa eu ver se dá para botar assim. Aqui apareceu Friday. Vamos lá. On Fridays. Ok? Vou botar aqui bonitinho para vocês depois botarem no material de estudo de vocês, no caderninho de vocês, tá? Tá? On, mais os dias da semana no plural, tá bom? Certo? Olha só, pessoal. Então, isso aqui é utilizado para falar de rotina ou de ações habituais, ok? Certo? Beleza, continuando. A gente também utiliza o Simple Present para falar de verdades universais, ok? Verdades universais. O que são verdades universais? São aqueles conhecimentos ou aquelas coisas que nós temos como verdade absoluta, ok? Que são por ser. E que o mundo inteiro, por isso que é universal, que o mundo inteiro concorda com aquilo, tá? Então, por exemplo, uma verdade universal, a Terra é redonda, a Terra gira em torno do Sol. Então, são verdades inquestionáveis, tá? Outros exemplos. Birds fly, perdão, pássaros voam. The sun rises in the east, ok? Então, fala da posição de onde o Sol nasce. De onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, é uma verdade universal, certo? E o Simple Present, ele também pode ser utilizado para falar sobre ações futuras, tá? Só que essas ações futuras, elas têm um horário, né? Um tempo previamente definido, tá? Então, são ações futuras agendadas com horário, tá bom? Ações futuras agendadas com horário. Então, o que acontece? Geralmente se relaciona com planos, né, com planos futuros, né, com compromissos futuros, tá bom? E a gente utiliza o Simple Present, ou com coisas que estão ligadas a uma agenda pré-definida, horários de ônibus, horários de voo, tudo isso são ações futuras relacionadas a horários previamente definidos. Então, tudo que você tiver sobre o futuro, mas que tem um horário definido, é horário, não data, tá bom? Um horário definido, um período definido, a gente utiliza o Simple Present, tá? Exemplo, my parents arrive tonight. Meus pais chegam hoje à noite, tá? Então, tonight é uma... Opa, cliquei errado. Sorry, my bad. Ok. Tonight é um horário, tá? O horário não precisa ser necessariamente a hora, mas o período, tá bom? À noite, de manhã, de tarde, é um horário estabelecido, é um período estabelecido, tá? Então, my parents arrive tonight. Meus pais chegam hoje à noite. Então, esse é um horário estabelecido, ok? Certo? Beleza. Então, a gente utiliza o Simple Present, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira videoaula do Simple Present, a gente está vendo, ok, o aspecto geral e o uso geral do Simple Present, ok? Porque tem a regra para fazer perguntas, a regra para fazer a negativa, a terceira pessoa do singular não é apenas acrescentar um S, ok? A terceira pessoa do singular não é apenas acrescentar um S, existem outros casos que você acrescenta S, 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 né? Então, mas isso aqui é a visão geral, o aspecto geral, para a gente ir compreendendo o Simple Present. Beleza? Aos poucos, little by little. Right? Então, people, do meu coração, vocês vão copiar esta tela todinha no caderno de vocês, essa explicação todinha, tá? Isso aqui que eu coloquei é igual que eu estivesse passando em sala de aula, tá? Esses que eu escrevi aqui como complemento é a mesma coisa que eu estivesse passando em sala de aula. Copia no cantinho, copia logo após, pulsa uma setinha. Vocês estão bem bacana com esse negócio de organização de caderno, né? Com lettering, então fazendo aí uma verdadeira obra de arte, né? O caderno está ficando bonitinho, organizadinho. Então, vocês sabem onde localizar, como vocês vão colocar, tá?
Porque isso aqui é importante para vocês gravarem, para vocês verem, tá? Lógico que isso vai ser sempre revisto, porque a gente vai estar estudando Simple Present, mas é bem interessante, ok? Então, esta telinha aqui, linda, bonita e graciosa, que este professor fez para vocês, vocês irão copiar. Beleza? E, além disso, deixa eu apagar aqui a tela, vocês vão copiar esse aqui é o deverzinho que vocês vão fazer no caderno, tá? O que vocês têm que fazer aqui? Underline the correct alternatives. Sublinhar as alternativas corretas, ok? Então, vocês vão olhar a frase e vão dizer se o verbo vai ter S ou não. Basicamente é isso. Vocês vão ver o sujeito da frase e vão dizer se o verbo vai ter S ou não. Além disso, tá? O que vocês vão fazer? Tá? Copia aí. Me perdi na minha tela. No meu programa, me achei. Annotate. Copia aí. Eita. Lá. Até botar aqui de vermelho. Translate. Translate all the sentences. Então, depois que vocês sublinharem, tá? A frase que vocês consideram correta, o verbo que vocês consideram corretos, vocês vão traduzir cada uma dessas frases. Por que traduzir, Emerson? Eu não sou muito de trabalhar com esse negócio de tradução de frase em sala de aula, porque isso aí é muito old, né? E não é eficiente para algumas coisas. Mas para compreender o Simple Present, vocês traduzindo, vocês vão entender melhor, tá? Depois que vocês escolherem a opção correta, vocês vão lá embaixo. Number one, traduz a frase one. Number two, traduz a frase two. Porque quando vocês traduzem, vocês vão ver que é muito parecido com o presente em português. Então, vocês começam a gravar o uso, né, e como que fica, tá? E vocês vão aprendendo os verbozinhos, ok? Certo? Então, depois que vocês copiarem, sublinharem os verbos, vocês vão traduzir cada uma dessas frases, beleza? Então, dá um pause aí também e copia esse exercício, tá? Então, é isso, pessoal. Então, vamos lá, na nossa última tela, atividade no exercício, o exercício no caderno. E para marcar a presença na mensageria, vocês vão enviar o resumo do Simple Present, ok? Pessoal, resumo do Simple Present, conforme eu coloquei aqui, apresentado na aula de hoje, tá? Então, deixa eu só apagar aquele negócio ali em cima, tá? Então, não é, tá? Para ir além do que eu coloquei na aula de hoje, tá bom? É o resumo do Simple Present da aula de hoje. Pessoal, é o resumo da matéria, tá bom? Não é para virar lá na mensageria e chegar na mensageria e falar assim, hoje a aula foi Simple Present no caderno. Não, não é para fazer isso. É para vocês me darem um resumo do que nós estudamos hoje. Vocês vão fazer um resumo do Simple Present. Até porque isso ajuda vocês a gravar e interiorizarem a matéria, tá bom? E lograr sucesso, certo? Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. A gente se vê na próxima aula, tá? E qualquer dúvida eu estou na mensageria, tá bom? Não esqueça de quando for lá na mensageria marcar a presença, coloca lá no título da mensagem que é do 8º ano, tá bom? Porque às vezes as mensagens vão aparecendo para mim quando já começou uma outra aula e às vezes na hora de eu visualizar fica mais fácil, tá bom? Certinho? Pessoal, beijão para vocês, tá? Morrendo de saudades e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Bye, bye!